Fala, galera! E aí, como é que vocês estão? Estamos aqui no nosso TalentoCast, esse mês especial das mulheres. Então, estou trazendo mulheres, além de talentosas, maravilhosas. E é isso que a minha convidada de hoje é. Mas além de maravilhosa, eu tenho um outro nome, um outro adjetivo para ela. Ela é uma leoa. Tô aqui com a minha maravilhosa Sabrina Dourado. Tudo bem, Sabrina? Tudo maravilhoso, Aline. Que prazer imenso estar com uma leoa como você e com todas que estarão conosco nesse episódio. Ai, que alegria você estar aqui, Sá. A Sá vou deixar ela se apresentar, mas advogada, mentora, faz constelação familiar, tem muita coisa que a gente vai conversar sobre a carreira dela aqui para que vocês se inspirem. Então, talento não falta na Sabrina. E eu queria começar nessa, conversando com você sobre as suas descobertas. Como é que foi essa jornada, né, de uma advogada de sucesso, né, de muito sucesso, para depois caminhar para a mentoria? Como é que foi essa descoberta? Como é que isso aconteceu? Nossa, de fato aconteceu, Line. E eu sei que muita gente vai se identificar. Primeira coisa que eu acho bacana de pontuar é que quando nós vamos fazer a tal da escolha profissional, ao menos eu entendo, eu me via em certa medida angustiada com aquilo, porque nós sofremos muito a influência dos nossos pais, então há muita expectativa do que é que o nosso pai, do que é que a nossa mãe deseja. Existe a nossa insegurança e a nossa imaturidade. Perfeito. Eu terminei a minha vida escolar muito nova, eu comecei a trabalhar aos 11 anos, e eu me via naquela condição de ser a primogênita e de inicialmente atender um sonho do meu pai. Eu sei que muita gente que está nos ouvindo atendeu o sonho dos pais de ser administradora de empresas. É mesmo? Juro! Porque eles não tiveram a oportunidade de cursar uma faculdade. E meu pai não conseguiu sequer terminar o antigo ensino médio, eu não sei como é que chama hoje. Então, como primogênita, ele me via como alguém que seria responsável por estudar administração de empresas e cuidar da empresa que ele tinha à época. Detalhe, a empresa nem existe mais hoje, hein? A minha mãe, por sua vez, ela ansiava que eu fizesse qualquer coisa, menos direito. Nossa, direito não, minha filha, eu já lhe vejo nas delegacias, é muito perigoso, ela trazia muito a lógica do direito penal. Mas em que pese a minha insegurança, em que pese a imaturidade, algo em mim impulsava para duas estruturas, mas todas elas voltadas sempre para pessoas. E eu estava ali entre a psicologia e o direito. E acreditem, eu fiz vestibular para psicologia e direito. Olha, e aí passou. E aí eu passei para direito, eu não passei para psicologia. psicologia. Acreditem. Destino. Na verdade, muito engraçado, porque eu anulei o meu vestibular na Universidade Federal, porque tinha uma regra, mais uma vez, a imaturidade, a inexperiência. Tinha uma regra que você não podia escolher a sua primeira opção menos concorrida que a sua segunda opção. Então, eu fiz psicologia e direito. Entendi. Entende? Entendi. O fato é que, de fato, eu passei em 3 universidades para direito, não passei para psicologia. E ali eu realmente me vi naquela condição. Olha, é o que está se apresentando para mim, vamos experimentar. Eu já trabalhava, eu era emancipada já à época, meus pais já tinham me emancipado porque eu tinha economia própria, eu já era professora, porque eu dava aulas do que a gente chama de reforço escolar, e eu fui cursar a graduação de Direito com muita força de vontade, com muita disciplina, com muita vontade de fazer dar certo, e sempre estudando desde aquela época, eu tô falando de 23 anos atrás. Estudando comportamento humano, pescando um pouco da psicologia que a minha irmã foi fazer, olha só a influência. Sua irmã fez. Minha irmã fez. 2 anos depois ela entra na faculdade de psicologia, adivinha por quem influenciada? Quem será? Quem será? E eu, então, por muitas vezes na faculdade, me via numa incerteza do onde é que eu me encontraria, porque eu acho que o talento é a descoberta de quem efetivamente nós somos e a quem nós estamos servindo, a quem nós vamos servir, Exato. que é que nós vamos deixar para o mundo. E eu fui me encontrando na docência porque eu já estava na condição de professora de reforço escolar. Entendi. Que foi como eu paguei a minha faculdade. Uau! Porque quando eu ainda estava na escola, surgiu a possibilidade de fazer aulas de reforço escolar para os alunos que estavam no ensino fundamental.
E eu sempre tive muita força de vontade, eu sempre quis muito vencer. E àquela altura eu já não queria mais trabalhar com meu pai naquele comércio, né? Até porque a gente já estava juntos ali naquela dinâmica há uns 8 anos. Tá. Comecei a trabalhar com ele aos 11 mesmo, trabalho. E eu, então, comecei a dar essas aulas de reforço escolar, então eu me vi na possibilidade de construir uma carreira acadêmica na graduação em Direito. E ali eu fui me encontrando, porque eu queria estar ao lado de pessoas, impulsionando pessoas, levando o melhor para as pessoas. E aí foi dado o start na minha carreira jurídica, inicialmente, assim, de forma muito centrada na área acadêmica. Então, fui fazer legal. diversas pós-graduações, eu fiz mestrado na Universidade Federal, e, ao mesmo tempo, sempre estudando outros saberes, furando a caixa. Então, tive a oportunidade de viajar o Brasil inteiro, levando a mensagem, e um direito que não necessariamente precisa ser um direito difícil, que precisa ser um direito de uma linguagem inacessível, e isso sempre, assim, me moveu. Acho que aí eu encontrei a minha dinâmica existencial dentro do direito. Legal, não, bem interessante, né? Porque a gente começa a perceber na sua narrativa exatamente isso que você trouxe, que sempre foi pessoas, né? Sempre você quis estar próxima, desde o começo dando aula, né? Depois ali, poxa, mas eu fiz direito, mas eu quero continuar ensinando, eu quero continuar dando aquele empurrão nas pessoas, né? E o quanto isso é importante, né? Eu acho que o papel, porque ensinar não é para qualquer um, eu falo. Não é para qualquer um. Às vezes a gente pode ter até a boa vontade de querer ensinar e ajudar, mas não são todas as pessoas que têm a habilidade de passar conhecimento. Então, é muito bonito quando você vê uma pessoa que tem a habilidade de passar conhecimento fazendo isso, né? Então, é realmente se apoderar ali do seu talento, né? Estar na sua zona de talento e usar isso a seu favor, e automaticamente você começa a beneficiar o seu entorno, né? E você é de Salvador mesmo, ou você é uma cidade próxima na Bahia? Eu sou de uma cidade que fica a 500 quilômetros de Salvador. Então, nós somos de uma cidade que fica a exatos 530 quilômetros. Na verdade, eu sou uma mistura da Paraíba com a Bahia, porque a minha mãe é paraibana e meu pai é baiano. Minha mãe foi para Bahia porque a minha madrinha, que é a irmã dela mais velha, já tinha ido com o meu padrinho desbravar a Bahia. E àquela altura, quando a minha mãe vai para a Bahia, meu avô adoece. Tá bom. Minha mãe é a caçula. E a minha avó diz, olha, agora você cuida dela. E assim minha mãe vai com 14 anos para a Bahia. E aos 16 conhece o meu pai. Aos 18... ela se casa. Nossa, novíssima. Nossa, novíssima. E muito curioso, porque aos 19, já casados ali com parcas condições, meu pai sempre amou futebol. Um dos grandes talentos do meu pai é o futebol. E eu não sei se vocês vão lembrar, perguntem aos familiares de vocês, mas lá atrás tinha algo que se chamava loteria esportiva. Ah, sim. E a minha mãe assistindo o jogo de meu pai, ali apaixonada, recém-casada, ela fez um cruzamento dos gols e ela apostou e ela ganhou um dinheiro suficiente para comprar um caminhão para fazer transporte de feijão, porque a minha terra é a terra do feijão. Compraram também um imóvel, que foi o primeiro lar deles. Foram à época para Salvador para fazer a compra dos móveis e tudo mais. E antigamente, eu não sei se isso existe ainda hoje, se dava nome aos quartos, se dava nome aos móveis. Tá. E o quarto que eles compraram se chamava Sabrina. Ah, não acredito! Por essa razão, eu que sou lá de Irecê, me chamo Sabrina. Nossa, olha que história legal, que interessante. Muito bom, muito interessante. Bom. E me conta uma coisa, nessa sua trajetória que você falou, né? Eu preciso, por muitos momentos, eu precisei atender uma expectativa dos meus pais. Até quando isso foi, né? E você também é especialista, né, nessas questões de constelação, então você conhece muito sobre isso. Até quando na sua trajetória você percebeu que isso ainda te pegava? E quando isso se desconectou e você falou, Sabrina tá livre, tipo, deixo isso pra trás, gratidão, pai, mãe, mas a Sabrina vai seguir o caminho dela. Nossa, que pergunta poderosa. Eu acho que a gente vai ajudar muitas pessoas. Eu acho que eu ainda estou em processo. Tá. Porque essa dinâmica de se liberar das expectativas dos nossos pais não é uma dinâmica fácil.
E a gente vai fazer muitas pessoas que vão assistir esse episódio refletir. Como eu sou a primogênita, eu vim como a primeira. Os filhos primogênitos, eles trazem consigo, desde a sua ancestralidade, uma lógica de subsistência, de sobrevivência. Na maioria das vezes, atraem um perfil de muito perfeccionismo, um perfil de muita rigidez, de filhos que são criados para darem certo. Não que os outros não tenham essa dinâmica, mas nós somos os primeiros. E assim, eu sempre vivi nessa dinâmica de agradá-los. Tanto que eu não tenho time de futebol. Eu fui ter time de futebol, só para você ter uma ideia, depois dos meus filhos. Porque como eu era a filha única, até uma certa medida, minha mãe era flamenguista, meu pai era botafoguense. Então, em uma semana, um me vestia com uma roupa, na outra semana, ele me vestia de Botafogo e eles me diziam, você é o quê, filha? Você é o quê? E eu realmente não conseguia. Isso foi refletindo, parece bobagem, eu citei um exemplo, mas isso vai refletindo na tomada de decisões, no nosso comportamento. Desde a adolescência, eu comecei um processo didático, autodidata de liberação e de começar a me posicionar, não só em relação às expectativas deles, mas as minhas expectativas sobre eles, sobre como eu gostaria que eles fossem. E a gente tem muito isso em relação aos nossos pais. Eu queria que a minha mãe fosse assim, eu queria que meu pai tivesse feito diferente. E foi dentro dessa jornada, já na vida adulta, quando eu me casei, que eu comecei mais acentuadamente esse processo de liberação. Mas eu acho que o corte só veio a partir do momento que eu conheci as constelações, em que eu pude definitivamente entender com uma base de estudo séria, Aline, que eu precisava deixar os meus pais serem como eles eram e que eu não precisava, para ser amada, atender a esse checklist que muitas vezes eu mesma criava. Eu mesma me impunha para que eu me sentisse amada, para que eu me sentisse querida, para que eu pertencesse ao meu sistema. Eu preciso dizer a você que está nos assistindo que a gente pertence, a gente é muito amada. Esse homem, essa mulher, eles toparam nos trazer. Tudo que eles querem é que nós sejamos felizes. E eles estão olhando para nós sobre as lentes deles. E muitas vezes, já que a gente está falando sobre talento, se você se permite viver o seu talento, mesmo que talvez eles não entendam, porque eles entendem que a estabilidade é o caminho, que aquela ou outra profissão é que, na verdade, são profissões frutíferas. Quando você toma a decisão e você se sente amada, independentemente das escolhas, eles vão topar. Eles vão curtir, eles vão experimentar juntos. É que os nossos pais, na verdade, todas as pessoas estão vendo a vida sobre as suas lentes. Exatamente. É uma outra vivência, uma outra experiência, é uma outra história. Então não tem como, ninguém olha do mesmo jeito, né? E é super importante você passar essa mensagem, sabe? Porque muitas pessoas vivem isso, mas vivem isso até o final da vida. Isso é como se fosse uma prisão, se ela precisasse agradar. Não, eu odeio o que eu faço, eu odeio isso, mas eu preciso dar esse olhar de gratidão ao meu pai e à minha mãe, só que eles já são gratos simplesmente por você estar feliz. Exatamente. Que é muito o que você trouxe. Se você estiver feliz, eles vão estar também, sabe? Eu lembro quando eu saí do banco, né, e tudo mais, depois de 15 anos de carreira em banco e tudo mais, e eu falei assim, putz, tá, tomei a decisão, vou sair e tal, fui comunicar meus pais, né? E aí eu não sabia qual seria a reação deles. Eu pensei que ia ser muito mais, filha, pensa direito, né? Será que é isso mesmo? Minha mãe, ela chegou e falou assim, nossa, graças a Deus, finalmente você vai ter vida, será? E o meu pai, que também sempre trabalhou em banco e tudo mais, que eu pensava que ia pesar mais, né? Ele pegou e falou assim, você tá feliz? A pergunta dele foi essa. Eu falei, tô, pai, então tá bom. Eu falei, ué, acabou a conversa? Era isso, sabe? E aí é exatamente sobre essa questão. Às vezes a gente põe um monte de coisas na nossa cabeça, e por isso que o diálogo é tão importante, né? Porque aí você troca, aí você fala, poxa, tudo que eu tava pensando, nada daquilo existe, só existia dentro da minha cabeça. E agora diluiu tudo. Exatamente. Simples, né? Você falou uma coisa tão magnífica.
A gente hoje vive uma revolução tecnológica, nós temos acesso à inteligência artificial, a um mundo, um manancial de informações. E há pessoas que estão presas. Estão presas aos seus diplomas, há pessoas que estão presas aos seus cargos, há pessoas que estão presas a um padrão de estabilidade. E muito desse aprisionamento vem dessa lógica da expectativa dos nossos pais. Olha que legal que você falou, eu também passei por isso. A gente toma uma decisão, por mais adultas que nós sejamos, que nós já tenhamos a nossa família de afeto, a gente tem esse compromisso de vou comunicar aos meus pais. Eu passei por isso nas minhas viradas, porque fazendo um rápido ensaio, então eu comecei a carreira acadêmica, depois ali eu comecei a dar muitas aulas em faculdade, aos 21 anos eu já estava dando aula em faculdade, eu passei numa seleção, logo depois eu comecei a trabalhar num núcleo que se estruturou como uma pós-graduação, então eu assumi cargos de gestão, enfim, passei a ser professora titular de um grande curso jurídico, e a certa altura era chegada a hora de tomar o meu novo momento, a minha nova identidade, sempre sobre pessoas, mas no momento em que eu faria a carreira solo. Eu já era mãe de 2 filhos, eu já era casada, mas adivinha? Eu preciso falar aos meus pais. Tem jeito, né? E eu me lembro, foi exatamente, a gente viveu a mesma coisa. Eu fui conversar com meu pai e minha mãe disse, filha, mas é claro que vai dar certo. Você está feliz? Então, no fundo, o que eles querem é que nós sejamos felizes. Você falou uma outra coisa para te devolver a palavra. A gente quer devolver para eles o que eles fizeram. Esse é um ponto que vai também ajudar muita gente. Bert, que é um dos grandes criadores da constelação familiar, ele tem uma obra que eu recomendo para todo mundo que trabalha com pessoas. O livro se chama As Ordens da Ajuda. Tá bom. E ele vai sinalizar que toda ajuda envolve um dar e um receber. Ok. Só que ele traz um detalhe muito interessante. Só existe uma relação que não é uma relação equilibrada entre dar e receber. É a relação entre pais e filhos. Os pais, eles são responsáveis por nos dar algo que a gente não consegue devolver, Line, que é a nossa vida. Para pensar comigo, eles nos deram a vida. É verdade. E nós, muitas vezes, estamos nessas prisões porque a gente quer devolver para eles o que não se pode devolver. Então, o Bert diz, liberem-se das mochilas. Eles lhes deram a vida. Sabe como é que a gente leva a vida adiante? Como a gente devolve aos nossos pais, nessa relação, não é de crédito, débito. A gente é suporte, a gente é amor, a gente é provimento em certos momentos da vida, eu sou arrimo da família. Mas mais do que isso, sabe como é que eu devolvo a eles? Levando a minha vida adiante, sendo feliz, levando a mensagem, trazendo o meu talento a serviço das pessoas, levando a mensagem, nós somos os sonhos dos nossos familiares que já passaram por aqui. Então, é assim que a gente, com os nossos filhos, levando a vida adiante através deles, e assim também entendendo, e aqui é um momento de cura, que os nossos filhos não vão conseguir nos devolver. E que a gente não vai ficar nessa relação de crédito e débito. Ó, filho, faça isso porque sua mãe e seu pai fizeram por você. É muito pesado. Muito pesado, né? Uma Muito mensagem pesado. muito tensa. E às Muito vezes tensa. as crianças escutam isso muito jovens, sabe? Aí elas vão pegando, né? Um comecinho da vida, uma folha em branco, né? Exatamente. E aí, qual que é a mensagem que você tá passando pro seu filho? Sabe? E essa mensagem, ela vai ficando enraizada dentro da criança. E ela vai falando, não, eu devo muito. Nossa, eu devo demais. E é o que você falou, é um débito que você não consegue devolver. Não tem como. Não tem. Dá. Não dá, exatamente. E foi justamente nessa dinâmica. Então, ali eu comuniquei, eu lancei a minha plataforma e eu comecei a, intuitivamente, voltar ao meu lugar de ajudar pessoas. Tá bom. Mas já num outro momento. Já não sentia mais que era na sala de aula, passando conteúdo técnico-jurídico. Eu me consagrei nacionalmente como professora de uma disciplina que é uma disciplina altamente técnica, rígida. E eu vim no outro formato. A lógica, os livros que eu escrevi, todos sempre com a titulação de vamos descomplicar, vamos usar uma linguagem mais simples. E nos últimos anos em que eu estava nessa jornada, eu entrava nas salas de aula, eu conversava, eu sempre fui aquela professora de estar próxima, de entender, de olhar para o meu aluno e dizer, nossa, ela não está bem. Perguntar, está acontecendo alguma coisa? Posso te ajudar? E muitos alunos, principalmente alunas, me dizendo, eu não estou feliz, tem alguma coisa errada, eu estou tomando medicamento controlado. E eu comecei a perguntar, por que você
escolheu fazer direito? Ah, porque meu avô queria que eu fizesse direito. Ah, mas por que você então está fazendo esse concurso público? Ah, porque meu pai me trouxe a referência de que não existe a possibilidade que eu não faça concurso. Conversava com uma outra, me dizia, não, porque quando eu fui fazer a minha escolha profissional, eu queria, por exemplo, psicologia. Gente, esse exemplo para mim é um dos mais marcantes. A minha mãe me levou num médico para fazer uma consulta e perguntou ao médico. Só para você ter uma noção, Line. Doutor, você acha que tem cabimento? Essa menina, ela vai viver de quê com psicologia? E o médico, vocês têm noção? Um desconhecido olhou para ela e disse, não, minha filha, ou direito, ou medicina, ou engenharia. Nossa. E ela me disse, dentre as prisões, eu preferi o direito. E eu comecei, de novo, trazendo o meu fluxo, o meu flow, a conversar com essas pessoas, a atender essas pessoas. E depois eu precisei estabelecer um equilíbrio de troca, porque as pessoas começavam a me pedir para marcar um horário comigo. E não era mais um horário de consulta jurídica, de um processo judicial. Era um horário em que essas pessoas gostariam de se perceber, entender quem de fato elas eram, onde é que estariam os dons, onde é que estariam as ferramentas para que elas pudessem ser elas mesmas, levando a mensagem a serviço. E daí eu comecei esse trabalho de mentorar as pessoas, especialmente mulheres, dentro dessa minha jornada profissional. E uma coisa bem interessante antes, eu vou entrar no tema da Leoa, porque eu quero saber como é que surgiu esse negócio da Leoa. Mas, nesse seu processo, quando você percebeu que estava doando, né, muito, você sentiu que você precisava compensar? Você se sentiu sugada? Muito, muito. Me senti. Porque todo o universo funciona sobre uma série de leis, mas 3 sistêmicas. A ordem, nós não pode esquecer da ordem, os que vieram antes, então os nossos pais, os nossos avós, ordem ou hierarquia. O pertencimento, a gente pertence, a gente quer pertencer, e como é sofrido pra gente ter a sensação de que a gente não pertence. Nossa, muito, né? Não é? Na escola, na faculdade, na família. Parece que a gente não se encaixa, né? E aí vem sentimentos de menos-valia, de inferioridade, de fuga de identidade. E o equilíbrio, dar e receber. Então, eu realmente me sentia, você usou a expressão certa, me sentia sugada. Dar e não receber. E foi a partir dali que eu precisei efetivamente parar e tornar aquilo um negócio, um business, para que eu realmente tivesse um equilíbrio de troca. Porque algumas pessoas, elas me pediam um horário, e como eu ainda não tinha tornado aquilo um modelo de trabalho, de negócio, de business, elas ficavam 1h30, 2 horas, 3 horas. Até porque esse não é um trabalho simples. Sim. Olhar para nós, olhar para a nossa história, perceber quem somos, retirar as máscaras, tirar as mochilas, entender esses contextos. Nossa, e lá atrás, por que eu fiz aquela escolha? O que me impediu? Para vocês terem ideia, eu comecei a ser procurada por servidoras públicas, com altos cargos, defensoras, promotoras de justiça, simplesmente dizendo. E aí, essa altura, eu já tinha um negócio. Eu não quero estar aqui. Eu não quero esse concurso. Mas agora, quantas pessoas gostariam de estar no meu lugar? Aí vem a culpa. Vem culpa. Quantas pessoas não gostariam de estar nesse concurso? E o quanto eu investi? E o tempo? E como é que eu vou recomeçar? E é um trabalho, assim, que é magnífico, porque é tão somente permitir a pessoa, usando uma expressão bem didática, analógica, e tirando as cascas de uma cebola para que ela seja a essência do que é ela. E aí possa viver de forma plena, possa viver num fluxo, num flow. Isso não significa dizer, muita gente também confunde isso, que quando nós estamos na nossa zona de talento, a gente não tem problema, não tem nada a ver. Nada a ver. Que a gente não tem dias difíceis, que a gente não passa por oscilações emocionais. Você é uma especialista nisso, você bem sabe, porque as pessoas têm também essa visão lúdica. De que... parece que é místico. Não, eu vou achar meu propósito, aí eu descubro meu talento, acabaram os problemas. Isso! Gente, não, é a mesma coisa. Porque tem uma história que eu gosto muito, que é... Conta pra nós. Tem 2 pessoas que se encontravam, moravam na mesma cidade. É tipo uma paródiazinha, assim, né? Uma historinha. E aí eles pegavam um ônibus para ir trabalhar na mesma empresa. Então eles moravam na mesma cidade, se encontravam no ponto de ônibus e iam trabalhar. Um super animado, assim, tipo, bom dia, tal, não sei o quê. E o outro tava começando também, no começo animado.
bom dia, tal, não sei o que, não sei o que. E aí, conforme o tempo foi passando, um deles começou a botar defeito na empresa que ele trabalhava. Porque essa empresa é muito ruim, essa cidade também é ruim que a gente trabalha, que não sei o quê. Aí o outro escutava mais do que opinava, assim, falava, mas tenta ver algumas coisas, tal, não sei o quê. Ele reclamou tanto, esse outro, que ele decidiu mudar. E aí, eles se encontravam no mesmo ponto de ônibus, mas ele ia trabalhar numa outra empresa, numa outra cidade. No começo, o amigo que continuou lá onde estava perguntou pra ele, né? E aí, como é que tá? Aí ele, tá ótimo, melhor coisa que eu fiz na minha vida, a melhor decisão, as pessoas são diferentes, o lugar é novo, não sei o quê, tal. Passaram-se 3 meses, ele começou a reclamar de novo. E aí, a moral da história não é a mudança de lugar, é como você interpreta as coisas. Exatamente. Sabe? Então, não adianta você trabalhar com o que você ama ou trabalhar... Óbvio que você trabalhar com o que você ama vai te ajudar. É muito mais interessante, produtivo, você vai render mais e tudo mais. Mas se você ainda não enxergou as belezas daquilo e que aquilo também vai ter dificuldades, você vai continuar reclamando, entendeu? No céu e no inferno, entendeu? Exatamente. Então, eu vejo muito isso, né? Quando as pessoas me perguntam, poxa, você saiu do banco tal agora, né? Você tá tranquila? Tranquila? Eu trabalho tanto quanto eu trabalhava no banco, entendeu? É muito, só que é uma outra dinâmica, é diferente, entendeu? Mas eu trabalho tanto quanto, tenho vários problemas, tenho várias coisas legais e a vida segue, só que foi uma decisão. E aí, a decisão é dar cisão. Então, rompi com o passado e agora daqui para frente eu sigo. Então, fica essa reflexão para as pessoas, né? O que você precisa dar cisão na sua vida, né? E isso é muito forte, porque você rompe realmente com algumas coisas e principalmente com essa questão dos antepassados, né? Por exemplo, eu sou a primeira, eu sou filha única, né? E eu sou a primeira da minha família que empreende. Não tem ninguém. Eu não tenho nenhum modelo, sabe? Então, isso foi muito trabalhado em terapia, em coaching, sabe? Porque em constelação, sabe? Porque eu precisei entender que eu não estava traindo a minha família porque eu tomei essa decisão, sabe? Eu estava fazendo uma escolha que ia me deixar feliz e eles iam ficar felizes também. Que lindo. Então, é um que processo, lindo, né? Um processo. E essa caixinha de ferramentas que você citou dá um mix fantástico. Porque em cada uma dessas áreas, em cada um desses saberes, a gente vai tomando uma referência. Perfeito. E é como se a gente fosse fazendo ajustes em parafusos internos e a gente vai se permitindo, e a gente vai fluindo, e a gente vai se aproximando de quem nós somos, quem a Aline é. Você falou uma coisa tão bacana, porque você disse, eu sou a única primogênita, e quando você está nessa condição, as expectativas, os holofotes ainda estão mais voltados para ti. Exato. E a gente entender que está tudo pago. Eu uso muito essa ferramenta sistêmica, está tudo pago com os nossos antepassados e a gente pode levar a vida adiante. Eu sempre passo, inclusive, esse exercício. Você que está nos assistindo agora, você pode olhar para o seu pai, você pode olhar para sua mãe, para os seus avós. Faço esse exercício muitas vezes e digo, olha, me amem com as minhas escolhas. Está tudo pago no nosso sistema. O tempo da guerra acabou. Até porque os nossos avós, eles viveram um tempo de guerra. Eles viveram um tempo em que as dinâmicas, a lida pela sobrevivência era muito dramática. Aí vem a geração dos nossos pais, que é aquela geração que foi ensinada a ter um carro próprio, a ter uma faculdade, a ter um casamento, a ter um imóvel, a ter segurança, estabilidade. Não pode viver sem estabilidade. A estabilidade é fundamental, um bom emprego. Só que a nossa geração é uma geração diferente. Bem diferente. E percebam como é denso, como se desalinha quando a gente está atendendo às expectativas desse passado, desse modelo, e a gente não está se permitindo viver um modelo que faz sentido para nós. Muito adoecimento, Line. Muitas pessoas adoecidas. E talvez essa nossa palavra, minha e de Aline, vai te permitir fazer essa reflexão. Nossa, as meninas têm razão, eu estou adoecida. Eu estou fora do meu lugar. Eu estou adoecida fisicamente, eu estou adoecida emocionalmente, eu estou adoecida espiritualmente, porque eu tenho que atender às expectativas, aquilo que me disseram que era bom, mas aqui eu não me encontro, aqui eu não me acho. É só trazendo um dado, TRT 5.
que é o TRT que fica na abrangência da Bahia, tem hoje quase 60% do seu acervo, do seu capital humano afastado. Nossa! Por um adoecimento. Não é difícil nós olharmos que essas pessoas não estão na sua zona de talento. Elas não estão na sua zona de talento. Elas não estão, de fato, ocupando postos que fazem sentido. Olha o que você disse, isso é maravilhoso. Eu saí do banco, e o seu pai vem de uma história de banco. Eu assumo um outro trabalho, e ali eu me encontro. Isso não significa dizer, para a gente não voltar ao tema, que não tenham todas as questões que envolvem todo o trabalho, mas você rompeu com o passado. E você se permitiu o novo. Permita-se o novo na sua vida. Permita-se o novo dentro da sua jornada, do seu trabalho, do seu talento, da sua dinâmica de servir ao mundo com equilíbrio. É fantástico. E eu acho muito legal a gente pensar que as pessoas têm a ideia que esse romper precisa ser muito brusco, precisa, né, ser, não, vou jogar tudo pro alto, vou mudar. Não, vai fazer um trabalho voluntário. Como você começou, né? Olha a sua história. Foi contando, foi ajudando as pessoas, aí você foi vendo que aquilo angariava interesse e você conseguia contribuir, virou um negócio. Exatamente. E aí a gente entra na história das leoas. Me conta como é que surgiu isso. Ai, muito bom. Então, puxando a trilha, né? Então, começo ali, professora de reforço escolar, graduação em Direito, professora, escrevo livros, viajo, dou aula, sempre ajudando pessoas, assumo um mercado nacionalmente conhecido, volto para a essência, quero fazer do meu jeito, quero trabalhar dentro da minha dinâmica, essas pessoas começam a surgir mais fortemente, começo a atendê-las, vira um negócio. Dentro dessa dinâmica, eu comecei a perceber que me procuravam muitos homens, mas especialmente mulheres. E essas mulheres, elas me traziam um catálogo de dificuldades. Um catálogo de dificuldades como: não consigo dizer não. Tenho dificuldades em relação à minha estima. Não sei me posicionar. Tenho dificuldades em cobrar. Que essa é uma dor, né? Tenho dificuldades em cobrar. Sinto que não tenho uma dinâmica equalizada nos meus relacionamentos. Tenho uma relação difícil com os meus filhos. Como é que você faz? O que você faz? Como é que você dá conta? Inclusive, eu já quero dizer que a gente não dá conta de tudo. Então, essas mulheres que começaram a me procurar, elas faziam parte já da minha jornada de atendimento. Algumas assistiam às minhas aulas, algumas me paravam ao final das aulas técnicas, jurídicas e diziam, agarravam no braço, conversa comigo, me dá uma orientação. E aí eu comecei a desenhar um projeto para mulheres. E eis que veio a pandemia e, literalmente, eu preciso dizer isso para vocês, veio a pandemia e eu comecei a acordar de madrugada. Eu era literalmente acordada. E eu vinham muitos insights. Cris, meu esposo, até brinca, eu sou uma pedra, Aline. Eu não tenho um problema com o sono. Mas, assim, só mesmo downloads divinos para nos despertar. E eu acordava por volta das 3 horas da manhã. E vinha aquela mensagem, senta, escreve, traz uma dinâmica de uma leoa. Eu comecei a estudar o que era a dinâmica do arquétipo da leoa. Como é que a leoa funciona? Ela funciona em bando, o que é que ela busca, como é que ela se comporta em relação ao leão, como é que ela vai à caça, como é que ela trabalha essa dinâmica de ser uma guerreira ali naquele habitat, como é que ela se afasta das hienas. E eu ficava, algumas vezes, Cris dizia, amor, tá tudo bem com você? Você tá acordada? Eu falo, não. E aí eu peguei, eu tenho esse caderno, né? Eu vou postar até qualquer dia desse no Instagram. Eu peguei um caderno, eu amo caderno. Eu peguei um caderno e eu comecei a construir. Primeira página, eu vou mandar foto pra você. Aquilo que veio de inspiração e aí era literalmente de madrugada, eu ia escrevendo. A mulher, ela é uma mulher que está nessa condição, ela tem essas dores, a gente pode trazer esse tipo de solução. E aí eu comecei a pensar, se ela anda em bando, a gente tem que formar um grupo, eu vou lançar a mão desse grupo, e aí vinham os meus sabotadores. Sabrina, mas isso não vai funcionar. Mas, Sabrina, quem é que vai querer passar por um processo como esse? E aí, mais uma vez,
mais forte, eu vinha, não, vamos nessa. Serão tantos encontros ao vivo, com uma plataforma, com conhecimentos de especialistas de diversas áreas. Então, é um projeto feito a muitas mãos. Então, eu fui pensando em absolutamente tudo que pudesse agregar essa mulher. Então, tem uma psicóloga que, por curiosidade, é aquela psicóloga que eu influenciei minha irmã, que é uma baita psicóloga. Então, trabalhando a dinâmica da ansiedade, do mindfulness, do presente. Tem uma educadora física, tem uma especialista em imagem, trazendo muito da imagem em termos de autocomunicação e não de uma referência mais vazia, de né, apenas paleta, mas assim, de identidade. Falei educadora física já, tem uma educadora física que fala muito sobre, tem uma nutricionista, tem o meu esposo que vem com plano de ação, desenhando estratégia, e ao lado da plataforma a gente vai fazendo uma série de encontros em que a gente vai constelando as questões que estão impedindo aquela mulher. Então estava tudo desenhado, eu falei, eu vou lançar um teste e vamos ver se essas mulheres respondem. E foi quando, em 2020, nós lançamos a T1 do Despertar das Leoas e foi extraordinário. Nossa, que lindo, hein? Que lindo. Que fantástico. Lindo. Um presente divino, né? Foi uma iluminação, né? Eu não tenho dúvidas. Como uma mulher de fé, eu não tenho dúvidas. Porque, por mais que eu quisesse resistir, eu vou te pedir que você recebe presentes divinos. Você pode estar recebendo um presente divino ouvindo a gente agora. Sim. Não resista. E eu sei que é delicado, porque a nossa base racional, de novo, o nosso sistema de crenças, do que vimos, ouvimos e pensamos, nos disseram que era bacana, vai tentar nos limitar. Perfeito. Não faz sentido nenhum, Sabrina, isso agora. Nossa, mas as pessoas não... Eu ouvia essas vozes. As pessoas não vão entender. Logo você, que é uma jurista renomada e, apesar de todas essas vozes, eu preferi atender ao chamado. Que legal. Porque é a parte que a gente vence o ego, né? Porque uma jurista renomada, por que você vai... novo projeto? Você não precisa disso. Eu ouvi muito isso. Eu ouvi muito isso. Eu lembro quando eu estava no banco, quando eu decidi sair, foi assim, o momento que eu mais cresci, né? Que eu estava tendo uma mentoria com o CEO do banco. Ele estava me dando uma mentoria e estava ali, já autoexecutiva, tal, não sei o quê. E foi ali que eu descobri. Eu falei, não quero esse negócio pra mim. Sabe? Quanto mais perto você chega do que realmente você talvez tenha projetado, aí você olha com o olhar mais próximo, sem máscara, sem, né, aquela coisa toda, e você fala, não quero isso, não dá, sabe? Eu não vou ser feliz nesse lugar. Uau! Sabe? É isso. E ali eu precisei sair. Então eu acho que a gente tem essas revelações, a gente tem esses momentos. E desapegar é a mesma coisa. Nossa, Aline, mas você vai sair, você tá tão bem, sabe? Pra que você vai sair? Demorou tanto pra conquistar tudo que você queria, 15 anos buscando, vai sair. Tem que sair. Tem que sair. É maior que eu lembro quando eu fui sair desse player jurídico e que eu já estava nesse movimento, nesse despertar, daí a ideia do despertar, de viver a minha essência, de fazer do meu jeito. Teve um grande amigo, muitas pessoas dizendo, louca, não vai funcionar, como é que ela ganha? Ela ganha esse valor mensal e ela tá ali, ela vai o Brasil inteiro. E um amigo meu chegou e fez, se faltar o dinheiro, eu divido o meu dinheiro com você. Nossa, aquilo, ao mesmo tempo que foi mais uma vez uma cisão, foi um movimento de, nossa, a gente não tá só. E eu disse, tudo bem. E eu sou muito grata a ele, mas a gente não precisou do dinheiro, porque as coisas fluem, acontecem. A gente se colocando disponíveis, tendo muito capricho, conhecimento, força de vontade, tomando a essência justamente desse movimento interno de encorajamento, as coisas funcionam. Mas eu imagino que você passei algo muito semelhante. É difícil. E você tem que passar por cima. Eu acho que tem um filme que chama O Pequeno Buda, que é com Keanu Reeves, bem antigo. E ele faz o Buda mesmo. É a história do Buda, né? E aí no final tem uma cena que eu sou apaixonada, que é o Buda meio que se transcendendo e se tornando Buda, né? E aí ele medita. E aí ele tá meditando e aí começam as tentações a se aproximarem. Aí ele tá meditando num campo, começa a vir como se fossem uns cavaleiros, assim, sabe? Pra pegar ele, aí ele vence. Aí vem uma bola de fogo, ele vence. Aí para tudo, fica tudo tranquilo. Aí vem a última tentação, que ele se vê refletido num lago. Nossa. E aí ele fala assim, a imagem
fala pra ele, vem comigo, você realmente atingiu todo o poder que você poderia conquistar. Então vem comigo agora. E era o ego. E aí ele nega. Nossa. Aí o ego fica, né, maluco, tal, não sei o quê, e depois acaba tudo. Então são estágios que a gente precisa, né, ir vencendo para que as coisas sejam visíveis e sejam possíveis. Porque se a gente contar a nossa história pra fora, é isso, parece que a gente é maluco, entendeu? É. Ah, nossa, largou tudo, né? Que coisa, ouviu uma mensagem às 3 da manhã, sabe? Tipo, parece loucura. Parece loucura, parece. Sabe? Então, só que quando a gente vive coisas similares, a gente consegue ter essa percepção que não, essas coisas acontecem. Só que a gente precisa estar com o radar ligado, é o que você falou. A gente tá tendo mensagens e recebendo mensagens a todo minuto, segundos, assim, não. Uma pessoa fala com você, te traz uma informação, e se você parar e olhar com carinho aquilo, tem muita coisa para te dizer, sabe? Então, eu acredito, assim, fortemente que se a gente deixa a anteninha ligada, a gente consegue crescer e, mais que isso, ajudar o próximo em todos os sentidos, né? Exatamente. Tem um detalhe que eu acho que afasta um pouco esse paradigma de que, nossa, mas mudou. Duas coisas para a gente refletir. Nós não somos, nós estamos. Perfeito, adoro. Então, se você já toma essa referência, eu não sou advogada, eu estou advogada. Eu não sou professora, eu estou professora. Eu não sou uma psicóloga, eu estou. Eu não sou uma mentora, eu estou. Então, a partir do momento que nós estamos, ao longo da nossa jornada, das nossas vivências, das nossas experiências, da nossa lista de prioridades, uma coisa que muda a vida é a lista de prioridades. Nossa, você vai se permitindo estar em lugares diferentes. Você vai se desapegando. Perfeito. E ao mesmo tempo, na minha opinião, Line, vai ficando mais leve. Porque o diploma começa a não pesar tanto, o cargo começa a não pesar tanto, ou a partir do momento em que eu já não me sinto mais feliz estando naquele lugar, eu me libero. Perfeito. Para estar em outro. E tá tudo bem se daqui a 5 anos a Sabrina, a Aline, você se sentirem bem em outro lugar. Estar no outro momento. Ah, agora eu quero estar dona de uma cafeteria. Ah, agora eu quero estar dona de uma livraria. Tá tudo bem. Isso, pra mim, é a verdadeira liberdade. Sabe? É você se permitir realmente não se aprisionando com as questões que a gente pode chamar questões do mundo, sabe? Com coisas que são mais físicas, sabe? É lógico que grana é lógico, é importante. Pelo amor de Deus, todo mundo quer. A gente não tá aqui pra dizer que não. Exatamente, queremos muito e queremos em abundância, mas se isso te prende, aí é onde o negócio começa a ficar ruim, sabe? Sim. Porque você não vai ter mais porque você está preso, sabe? Na realidade, você fica refém. Quem manda em quem? Você manda no dinheiro ou o dinheiro manda em você? Perfeito. É o que na Bíblia fala. A César o que é de César. Ele fala isso, sabe? Exatamente. Então, quem é o seu senhor? Quem você está servindo agora, sabe? Você tocou num ponto extraordinário, porque o dinheiro, ele é um fluxo de vida, né? Então, mais uma vez trazendo o sistema da constelação, o Bert Hellinger, ele diz, o dinheiro é o leite materno da vida. Então, obviamente que o dinheiro, ele tem essa funcionalidade. Ele vai servir para a nossa sobrevivência, para a nossa segurança, para realizações, para a gente ajudar outras pessoas, mas ele é o resultado. Perfeito. Ele não é a causa. Perfeito. É exatamente o que você trouxe. Eu não posso colocá-lo como meu senhor sob pena de que eu não tenha protagonismo na vida. E ele não flui. Tanto que dentro dessa jornada, enquanto consteladora, muitas pessoas me procuram dizendo, Sá, eu queria constelar porque eu ganho dinheiro, mas o dinheiro não fica nas minhas mãos. É muito curioso, como parece que eu tenho um fluxo em que o dinheiro foge, e ele foge mesmo, tá, Aline? Ele foge, muitas vezes, o nosso sentimento em relação ao dinheiro é justamente de um aprisionamento que também pode vir do nosso sistema. Então, quando você coloca o dinheiro, como você disse, é bacanérrimo, é fantástico, mas no lugar onde ele deve estar, inclusive para viver dentro da sua zona de talento, é extraordinário, porque eu me lembro, desde que eu comecei a graduação, muitos alunos nos primeiros semestres, a minha disciplina começa no 3º semestre. Então, os alunos chegavam, alguns diziam assim, professora, você sabe, né, eu fiz direito para ficar rico.
E eu observando. Então, assim, o que a senhora me diz? Me dá aí um caso, me dá aí uma tese, que sei lá, professor, eu já posso utilizar para começar a ganhar o dinheiro. Eu disse, olha, você tá... E ali, veja, eu já era... Teve um momento em que uma aluna minha, ela chegou para mim, eu não tinha entendido. Ela já estava estudando as constelações muito antes de mim, ela disse assim, a senhora é sistêmica, sabia? E eu não entendi, eu não tinha conhecimento, né? O óbvio só é óbvio para... O olho treinado, exatamente, né? Então, quando ela me falou aquilo, eu guardei e depois, hoje eu entendo. Então, lá atrás, isso deve ter lá uns 17 anos, eu olhei e falei, você tem certeza que você fez direito porque você quer ficar rico? Por que você fez direito? Aí fui, não, professora, porque o sonho de meu pai era fazer uma faculdade, meu pai, ele faliu, então ele passou por uma série de problemas, então ele carregava consigo a ideia de que através daquela escolha, ele alcançaria a riqueza. A riqueza é o resultado. É o resultado. E como esse caminho gera frustração, né? Nossa! Porque aí a pessoa vai, e aí, dependendo do jeito que ela vai atender essa expectativa e correr atrás disso, ela vira aquela pessoa capaz de qualquer coisa. Fere princípios e valores, exato, se muito machuca, rapidamente. Sabe, depois, até aí eventualmente consegue, ganha dinheiro e tal, mas... E o resto, né? Aí fica o rico solitário, né? Exatamente. Fica, pô, consegui, cheguei. Mas aí chegou, qual o preço que você pagou dessa caminhada aí? Que ninguém mais tá perto de você, que você tá sozinho, sabe? Pra provar pra quem, sabe? Você disse tudo. Você foi perfeita. É exatamente. Pra provar pra quem? A custo de quê? O quanto se pagou por isso? Sem que você tenha um relacionamento bacana, sem que você tenha pessoas com quem você possa desfrutar, sabe? Você possa fruir. Eu acho tão bonito quando eu gosto muito de fazer alguns trabalhos sociais e tal, né? Eu, pelo menos, aprendo muito nesse tipo É uma escola. É uma escola fantástica, né? Somos duas. E teve um trabalho que a gente fez na pandemia, a gente faz até hoje, mas na pandemia era um pouco mais restrito, porque a gente dá marmita para moradores de rua, né? E aí, a gente vê uma coisa muito interessante entre eles, que às vezes eles pegam marmita e aí eles dividem entre eles, sabe? Tipo, aí você fala, olha isso, sabe? Olha o que é a troca, o que é a divisão, sabe? O que é o valor de verdade, né? Nossa. Sabe? É muito bonito isso, cara. Eu fico arrepiada. Sabe? Aí você fala, tá, eu tenho muito a aprender. Deus, eu tenho muito a aprender, sabe? Temos. E tudo é aula, tudo vira lição. Nós nos mudamos, tem 2 meses, e... mais ou menos um mês, estávamos eu e os nossos 2 filhos, Guilherme e Henrique, fazendo um lanche. 2 minutos depois que nós sentamos os 3 para fazer um lanche, Cristiano estava numa reunião, chegou um menino de 8 anos vendendo bala. E os meninos foram educados dentro dessa dinâmica do social. Os 2 pararam, olharam e disseram, mãe, compra a bala dele. Eu automaticamente olhei para ele olhando para o sanduíche dos meninos, eu vou comprar suas balas. Mas você quer um sanduíche? Ele disse, quero. O Henrique já queria dar o sanduíche, já queria dar o suco. Eu fiz, filho, não, a gente vai comprar. O Gui levantou de imediato, comprou o sanduíche. Mas é exatamente isso que você falou. Na hora que ele foi escolher o sanduíche, ele fez, eu queria um de churrasco, porque meu irmão tá lá fora. E eu vou dividir com ele esse sanduíche e é o que ele gosta. Então, assim, eu me emociono porque aí está a lição. Eu falei, não, então compramos 2 sanduíches. Sim. E muitas vezes nós estamos, de novo, presas em outras tantas coisas que não sei até que ponto são... É você que precisa valorar, são realmente importantes? Fazem realmente sentido para você? Então, a gente vai aprendendo. E, obviamente, que todo o resultado do que vai ser objeto de uma colheita, mas de uma colheita minimamente saudável, da semente também bíblico, isso lançado na boa terra. Não é uma semente lançada sobre a rocha, não é à beira da estrada. Vai frutificar. Nós andamos muito ansiosos. Então, é também bíblico, não andeis ansiosos por coisa alguma. E se nós plantarmos, eu acredito, e eu não tenho dúvida de que eu estou frente a frente a uma leoa magnífica, e a gente planta dentro dessa boa terra, que é justamente plantar dentro da nossa área de talento, não tem como a gente não colher. Não dá, não é impossível. Vai colher, é fato, sabe? Não tem como. Não tem como, porque
Porque o universo retorna pra você, sabe? E aí você pode chamar o universo do que quiser, né? Da sua crença pessoal. Mas ele devolve. E aí, do nada, você tá olhando, você... Nossa, mas apareceu isso aqui, sabe? Tipo, Sim, como que do apareceu? nada, é do nada. Do nada apareceu. Aí você fala, caramba. Então, assim, às vezes as pessoas, elas se desmotivam, né? Porque elas veem algumas... A gente vê o espelho, sempre... A gente nunca vê o backstage, né? Do que aconteceu. Você vê o sucesso, você vê o pódio, você vê da pessoa... Mas o que? As histórias que essas pessoas de sucesso, que, né, às vezes são mais difundidas na mídia e tudo mais, trazem, meu, é um perrengue só, entendeu? Tipo, é um perrengue só. Então, e elas aceitaram pagar um preço ali para chegarem naquele determinado lugar. Então, e aí elas vão medir, poxa, até onde eu quero ir, até onde eu quero chegar, aqui tá bom pra mim, aqui quero mais, quero menos, enfim. Mas eu acho que é uma troca divina mesmo, sabe? Então, quanto mais você dá, mais você recebe. E não, sabe, não tem regra mais justa que essa. Exatamente. Sabe? Concordo. Falando com a advogada, né? A justiça de fato, sabe? Sim. Que impera e que te traz essa percepção de eu não preciso pedir, sabe? Porque muitas vezes a gente, tem essa tendência de mas eu queria tanto, não sei o quê. E é lógico, a gente quer, né? Mas talvez, e eu paro pra pensar muitas vezes isso, será que... E eu me faço esse exercício, tá bom, queria chegar em tal lugar, deixa eu ir pra esse lugar, mentalmente. Eu não tô preparada pra esse lugar ainda. Eu vou me preparar para esse lugar. Mas se a gente dá um salto e chega lá, opa, calma aí. Tá desconfortável, não quero, tal, não sei o quê. E talvez nem seja exatamente o que você quer, sabe? Seja o que você vislumbra porque você enxergou a vitória do outro. Perfeito. Sabe? Perfeito. Então, é muito importante a gente refletir, né? Sobre isso. Você não queria estar ali, aquilo não faz sentido para você, você disse tudo, você não estava preparada. E o próprio universo, ele vai funcionando com base numa gradação, numa dinâmica de uma sequência lógica. E se você, como você disse, sai do ponto 1 muitas vezes pro 10, a dor vai ser tremenda. Pois é. O desconforto vai ser gigante. Então, a minha proposta, eu digo isso sempre para as mentorandas, nas constelações, nas consultorias, que seja 1% ao dia, que seja gradativo, que seja paulatino, que a gente vá se encaixando, que a gente vai se enquadrando dentro dos nossos novos modelos, das nossas atualizações de identidade. Eu falo muito de atualização de identidade. Bem legal. Porque a gente vai atualizando a identidade. Às vezes você quer lidar com um rompante dentro dessa vida tão célere e rápida da atualização de identidade, você vai se olhar no espelho e você não sabe nem mais quem é você. Quem você é, você não se reconhece mais. Exatamente. Então, é super importante. Adorei isso. É como se fosse que nem o Windows faz atualização, né? Isso! Perfeito. Perfeito. Legal. Bem legal. E aí você vai utilizando. E a gente vai atualizando a identidade. E isso para tudo. Não só dentro do nosso talento, mas dentro da nossa rotina, dentro das nossas escolhas, Sim. Então, dentro dos nossos hábitos. Perfeito. Do nosso momento de vida. Então, em alguns momentos, principalmente mulheres, falando aqui para mulheres, você está com uma criança pequena em casa. Você precisa atualizar a identidade para aquele momento, para aquele movimento. Estou mãe agora. Agora. Aí vou sair, vou olhar para as coisas da minha empresa, estou empresária agora. Isso. Né? Então, existe essa multifaceta. E você vai atualizando. Atualizando. Saúde. Você olha para sua saúde, atualiza a sua identidade com base no parâmetro de saúde que você quer ter. Perfeito. E é exatamente isso que você comentava há pouco. Eu estou aqui, mas eu quero estar naquele lugar. E hoje, assim, é muito tentador, porque você tem uma vitrine viva que muito funciona 24 forte. horas. Quando eu e você, Line, e talvez alguns de vocês, nós éramos crianças, nós conhecíamos as vizinhas, as colegas da escola. E olha que tendenciosamente, nós já estabelecíamos quadros comparativos. Olha, fulana, ciclana, Exato. Algumas pelo perfil comportamental, mais influentes, então nós já sofríamos aquela inspiração. Hoje, a gente tem tudo para perder a nossa referência. Tudo. Mas é tudo, tudo. Então, você vai vendo, você vai, muitas vezes, se deslumbrando e perdendo o seu sentido
o seu caminho de viver de propósito. Porque o propósito está também em viver de propósito. Exato. Quando você vai ver, você diz, nossa, realmente tá ruim aqui. Não era isso que eu queria. E nem sempre é fácil voltar. Nem sempre, é dolorido, que aí volta, né? Pega o ego, pega tudo que você construiu. Sim. E não é fácil. Então, é importante esse olhar de atenção sempre, né, Sá? E agora, gente, a gente tá se aproximando do final do nosso podcast. Que pena! Sei que vocês estão falando isso aí do lado de vocês, mas antes da gente terminar, eu vou fazer um bate-bola jogo rápido, sabe? Um negócio Opa! Marília Gabriela. Assim. Olha, não foi ensaiado não, hein? Não foi, não. Eu não conto pra ninguém desse bate-bola. Socorro! A gente vai fazer, eu vou fazer acompanhada das minhas capivaras aqui. Ai, que lindas! Poderosas. Bartildes e Tipsy. Que lindas! Vocês vão me ajudar, hein? Fica aí com elas. Fica aí com elas pra elas te darem suporte moral. Pois é, vamos lá. Vamos lá. Me ajudem. Vamos lá, Sá. Uma pessoa que você se inspira. Minha mãe. Sua mãe. Perfeito. Algo que te faz acordar todos os dias e seguir em frente mesmo naqueles dias que tá puxado. Uma pessoa, uma mulher me dizer que encontrou o seu lugar, que está feliz, que está tendo resultado, que sente a vida pulsando, que desistiu de desistir da vida. Uau, muito bom. Um mantra, uma frase. Viver é raro, ser feliz é urgente. Que lindo! É. Nossa, arrepiei. Muito lindo. E se a Sabrina, essa é profunda, hein? Essa tem gente que chora. Ai, meu Deus. Se a Sabrina de hoje fosse mandar um recado pra Sabrina lá do passado, lá da Bahia. Eu já tô chorando. Qual recado seria? Menina, eu te coloco em segurança. Você não precisa mais ter medo. Você é muito amada. E deu tudo certo. Deu tudo certo. Uhul! E a última, quando você pensa em talento, o que te vem à cabeça, à mente, assim? Essência. 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 Muito bom, muito Essência. bom. Essência. Maravilhosa! Então, se as pessoas quiserem te encontrar, onde elas te encontram? Ai, que delícia! No @Sabrina Dourado. Lá no Insta, eu respondo pessoalmente a todo mundo que interage comigo. Eu faço questão, porque eu acredito que a ferramenta, ela tem potência para a gente levar as pessoas para o mais, para que a gente possa levar o conhecimento, para que a gente possa trazer saúde, bem-estar, leveza. Então, lá no Sabrina Dourado, inclusive, você vai encontrar todos os links, o link da minha assessoria, o link dos treinamentos, o link da constelação, os canais todos onde eu divulgo o conhecimento, a mensagem. E vai ser um prazer ter todo mundo por lá. Ah, prazer foi o meu de te receber aqui. E antes que a gente finalize, quero te dar um presente. Ai, amo! Para uma escritora, né? Esse é o meu livro que eu fiz em colaboração com várias pessoas que você conhece. Tem o prefácio do Joel. Lindo, que lindo. A gente fala sobre mentoria, sobre o poder das conexões, que a gente tanto falou aqui. Então, que maravilhoso. E, gente, isso aqui é... Adquiram, hein? Porque pessoas precisam de pessoas. Conexões reais, elas têm um poder de transformar tudo à nossa volta. Exatamente. Como transformam. A nossa conexão, por exemplo, sem já dúvidas. Transformou só um pedacinho, já construiu isso aqui em uma hora com tanta riqueza para as pessoas escutarem, né? Exatamente. Muito bom, Sá. Muito obrigada por estar aqui comigo. Foi um prazer imenso te receber aqui. Gratidão. Gratidão. Eu tenho uma mensagem para você. Opa! Manda. Ai, que você continue inspirando tanta gente, que você continue transcendendo a sua essência, que você continue sendo você, que você continue espalhando luz para o mundo e levando essa mensagem que é tão importante, que é de cura, que é de liberdade, de autoamor para as pessoas. Só continua porque você é necessária. Ai, gratidão, minha amiga. Muito obrigada. E é isso mesmo, pessoal. Ficamos então por aqui com o nosso TalentoCast dessa semana com a maravilhosa Sabrina Dourado. Se quiser, já segue ela agora e também segue nosso canal, ativa o sininho, me segue também, porque sempre tem gente muito boa por aqui. Beijo, até a próxima.